Olá! Vamos falar de uma coisa bem curiosa. Muita gente se interessa por ciência, mas será que a gente conhece ciência de verdade? Hoje a gente vai explorar um paradoxo bem interessante aqui no Brasil, que mostra um abismo entre o interesse e o conhecimento científico e o que isso quer dizer no nosso dia a dia. Bom, para a gente começar a entrar no assunto, fica aqui uma provocação. Parando para pensar agora, de bate-pronto, será que sai o nome de um único cientista brasileiro? Homem, mulher, de qualquer área que for. É um exercício interessante de se fazer. E se foi difícil pensar em algum nome, saiba que essa é a realidade da esmagadora maioria. Um estudo revelou um número que, olha, é de cair o queixo. 94% dos brasileiros não conseguem citar nenhum cientista ou instituição de pesquisa do nosso país. É um número que deixa a gente pensando, né? E é exatamente aqui que a história fica mais intrigante. Esse dado leva a gente direto por uma contradição enorme que a gente pode chamar de o paradoxo da ciência no Brasil. Porque, olha só, apesar de não saber nomes, não é por falta de interesse. Muito pelo contrário, uma pesquisa mostrou que mais da metade da população brasileira quer sim saber mais sobre ciência. Esse nível de interesse é até maior que a média de outros 13 países que foram pesquisados. Então, como pode tanto interesse e, ao mesmo tempo, tão pouco reconhecimento? E essa desconexão não fica só no campo das ideias, ela tem consequências bem práticas. Porque, apesar desse entusiasmo todo do público, o apoio de verdade, o investimento, diminuiu drasticamente. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, simplesmente despencou. Foi de 10 bilhões de reais em 2010 para só 3,3 bilhões em 2017. Tá, mas de onde vem essa distância toda? O que explica esse buraco entre a curiosidade sobre ciência e o conhecimento real do que ela é? Bom, segundo os especialistas, uma das principais raízes do problema está na sala de aula. Muitas vezes, a ciência que a gente aprende é tratada como uma lista de fatos para decorar, sabe? Uma coisa pronta. Só que, na realidade, a ciência é o contrário disso. É um processo, um jeito de fazer perguntas, investigar o mundo, um caminho cheio de tentativas, erros e acertos. Mas a culpa não é só da escola, não. É uma via de mão dupla. A própria comunidade científica, como bem aponta essa citação, muitas vezes acaba se fechando em si mesma, se isolando. E com isso, não consegue mostrar para a sociedade o quanto o trabalho deles é importante. E tem mais, a nossa própria mente pode pregar umas peças na gente. Existe uma tendência natural que todo mundo tem chamada viés de confirmação. Basicamente, a gente adora informações que confirmam aquilo que a gente já acredita e tende a ignorar o que desafia nossas ideias. É quase como torcer para um time e só prestar atenção nos lances que favorecem ele. E olha que interessante isso aqui. O nosso cérebro evoluiu para dar mais crédito para histórias pessoais, o que a gente chama de evidência anedótica, do que para dados e estatísticas. É por isso que a história do vizinho que melhorou com o chá parece muito mais convincente do que um estudo científico com milhares de pessoas. É algo pessoal, próximo, mesmo que não seja uma prova científica de fato. O problema é que essa desconexão não é só uma questão acadêmica, né? Ela tem um preço bem real, bem palpável, principalmente quando a pseudociência aproveita esse espaço vazio. Quer um exemplo? Em São Paulo, uma lei chegou a proibir o uso de celular em postos de gasolina. A razão para isso? Uma lenda urbana lá de 1999 que já foi desmentida 1 milhão de vezes. Ou seja, foi uma decisão política inteira baseada num boato, sem nenhuma base científica. Mas as consequências podem ir muito além e ser bem mais sérias, especialmente quando essa falta de conexão com a ciência afeta diretamente as políticas de saúde pública, onde vidas podem estar em jogo. Por exemplo, várias terapias ditas alternativas, como Reiki e constelação familiar, foram incluídas no SUS, o nosso sistema de saúde. A questão é que não existe nenhuma comprovação científica de que elas funcionam. Mesmo assim, elas são pagas com dinheiro público, com o nosso dinheiro. E aqui está o ponto mais crítico. Esse dinheiro gasto com terapia sem eficácia comprovada, ele deixa de ir para o que realmente funciona. São menos recursos para tratamentos de câncer, de diabetes, para compra de vacinas. É um desvio de verba que coloca a saúde de todo mundo em risco. Ok, o cenário parece complicado. Mas então, como é que a gente pode reconstruir essa ponte entre a sociedade e a ciência? A boa notícia é que os especialistas apontam sim um caminho, um plano de ação bem claro. A solução, basicamente, se apoia em 3 pilares. O primeiro é promover o pensamento crítico desde a escola, ensinando a questionar, a analisar as informações.
O segundo é criar um diálogo de verdade, incentivando os cientistas a saírem de suas bolhas e conversarem com o público. E o terceiro, que cabe a nós como cidadãos, é exigir que as políticas públicas sejam sempre baseadas em evidências científicas. No fim das contas, a mensagem é bem direta. Como diz a citação, investir em ciência, tecnologia e educação vai muito além de acumular conhecimento. É uma questão estratégica, é sobre garantir o futuro do país. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para a vida. Que decisão, pequena ou grande, no dia a dia de cada um, poderia ser reavaliada a partir de uma abordagem mais crítica e baseada em evidências? Fica aí a pergunta.